Narrativas do Antropoceno, um espaço destinado à difusão e ao debate de questões como crítica literária em tempos de crise ambiental e climática, literatura e direito à vida, cultura dos povos indígenas, gênero, raça e meio ambiente, pós-colonialismo, direito ambiental, ecocrítica do cinema, do teatro e da música, teoria do discurso, política cultural, ecologia e socioambientalismo. Narrativas do Antropoceno é produzido e apresentado por Guilherme Purvin, especialmente para o podcast da revista PUB Diálogos Interdisciplinares. Hoje nós vamos falar sobre a baleia, um animal que desde a pré-história faz parte do imaginário popular. Na primeira parte deste terceiro episódio de Narrativas do Antropoceno, eu vou apresentar uma visão panorâmica da relação entre direito ambiental, fauna e literatura. Na segunda parte, eu contei com a participação de José Truda Palazzo Júnior, fundador do projeto Baleia Franca e reconhecidamente uma das maiores autoridades no país em matéria de áreas protegidas e biodiversidade marinhas. Também ouvi o professor e juiz de direito Rafael Tocantins Maltês, especialista em direito animal, que falou sobre aspectos de direito internacional do meio ambiente relativos à proteção das baleias. Finalmente, para a terceira e última parte deste episódio, convidei os amigos José Nuzi Neto e Sheila Pitombeira para um bate-papo sobre o papel da música pop brasileira e internacional na luta em defesa das baleias. Para facilitar um pouco, eu criei uma playlist chamada Narrativas do Antropoceno Músicas, que reúne diversas composições que podem ser tratadas sob o aspecto ecocrítico, ali incluídas todas as canções sobre as quais o Nuzi, a Sheila e eu falamos. Quem tiver interesse poderá procurar essa playlist que é acessível ao público. As produções literárias em defesa dos animais, motivando nossa compaixão, delicadeza, afeto, estão presentes entre as mais antigas manifestações culturais. Basta a gente se lembrar da descrição do cão Argos na Odisseia de Homero. É comum a afirmação de que o fundamento do paradigma ocidental de domínio da natureza pelo ser humano estaria na própria Bíblia, em particular no capítulo 1, versículo 28 do Gênesis. É como se uma frase relacionada à descrição de uma cosmogonia fosse suficiente para negar, por exemplo, todo o pensamento de São Francisco de Assis. Traçando um paralelo com a hermenêutica jurídica, os textos, ainda que não sofram mudanças em sua literalidade, são passíveis de novas interpretações. Podemos tomar como exemplos de leitura cristã da relação entre os homens e os animais duas belíssimas passagens do romance Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Numa delas, Ivan Fyodorovich diz ao seu irmão Alexei: "A propósito, um búlgaro me contou recentemente em Moscou como os turcos e tcherquesses cometem atrocidades em todas as partes da Bulgária por temerem uma rebelião geral dos eslavos. Ou seja, queimam, degolam, violentam mulheres e crianças, pregam as orelhas dos prisioneiros a uma cerca com pregos, os deixam assim até o dia amanhecer e de manhã os enforcam. É até impossível imaginar tudo. De fato, às vezes se fala de crueldade bestial do homem, mas isso é terrivelmente injusto e ofensivo para com os animais. A fera nunca pode ser tão cruel como o homem, tão artisticamente, tão esteticamente cruel. O tigre simplesmente trinca, dilacera e é só o que sabe fazer. Não lhe passaria pela cabeça pregar as orelhas das pessoas com pregos por uma noite, mesmo que pudesse fazê-lo." Em outra passagem, Alexei reproduz as últimas palavras do Starets Zosima, patriarca do monastério ortodoxo: "Amai toda a criatura de Deus no conjunto e em cada grão de areia. Amai cada folha, cada raio de Deus. Amai os animais, amai as plantas, amai todas as coisas. Amarás toda e qualquer coisa, e nas coisas alcançarás a compreensão do mistério de Deus. Uma vez tendo compreendido, já começarás a compreender tudo sem esmorecimento, e cada vez mais com o passar do tempo, todos os dias. E finalmente amarás o mundo inteiro já com um amor total, universal. Amai os animais,
Deus lhes deu o princípio do pensamento e a alegria plácida. Não os perturbeis, não os maltrateis, não lhes tireis a vida, não vos oponhais à ideia de Deus. Homem, não te coloques acima dos animais. Eles não têm pecado, e tu, com tua grandeza, apodreces a terra com tua aparição sobre ela, e deixarás, depois de ti, tuas pegadas podres. Infelizmente, quase todos nós. Essas passagens do romance de Dostoiévski que acabei de ler surpreendem por sugerirem, em pleno século XIX, a ciência dos animais. A crueldade é um comportamento exclusivamente humano e o personagem fala com muita pertinência da terrível injustiça e ofensa para com os animais. A história da extinção das espécies animais por intervenção humana no Brasil antecede a colonização europeia. De acordo com Warren Dean, no seu livro A Ferro e Fogo, a História e a Devastação da Mata Atlântica Brasileira, no sul do continente, diversos gêneros de mamíferos desapareceram repentinamente. O glossotério, o gliptodonte, o toxodonte, o esmilodonte, o tigre de dente de sabre. Estes animais estavam entre aqueles que atraíam os homens para o cerrado. Tem-se formulado a hipótese de que, na América do Sul, como em qualquer outra geomassa, por ocasião da primeira invasão humana, o desaparecimento de uma série de espécies pode ser atribuído à matança excessiva pelas caçadas. Logo nos primeiros anos de colonização portuguesa, tem-se o registro de captura de animais vivos pelos tupis para entrega aos invasores europeus. Esse mesmo autor, Warren Dean, afirma que, além da madeira corante, do pau-brasil, o manifesto de carga do Bretoa, em 1511, registra 23 periquitos, 16 felinos, 19 macacos e 15 papagaios. O de 1532, do navio Pellegrini, 3.000 peles de leopardos, 300 macacos, 600 papagaios. No processo de colonização da Amazônia, que não teve por base a agricultura ou a mineração, a matança de espécies animais foi emblemática. Ali, a exploração de vegetais e a pesca constituíam a base de produção comercial. De acordo com Caio Prado Júnior, em seu livro Formação Econômica do Brasil, as condições climáticas aliaram-se à resistência indígena à colonização portuguesa, que chegou até a ser armada, constituindo uma forma local de luta de classes. O povoamento se dava apenas às margens dos rios. Não, entretanto, pelas razões da colonização no Nordeste, de sedentação, mas porque aquelas eram as únicas vias de transporte no interior da floresta. Estas foram as causas da não ocupação da floresta amazônica pelo europeu. Ainda assim, foi incalculável o dano ambiental causado à fauna e à flora nessa fase de dominação da Amazônia. Caio Prado Júnior, nessa obra, descreve como se dava a extração do óleo para a iluminação a partir de ovos de tartaruga. Ele diz: a desova dos quelônios é nos meses de outubro e novembro, quando em bandos incontáveis procuram certas praias de eleição e lá enterram seus ovos na areia, onde o calor do sol os deve chocar. A tarefa dos colhedores consiste simplesmente em espreitá-los, no momento oportuno, nestas praias que de antemão já conhecem. E depois que os animais, terminada a postura, se retiram, ir desenterrar e recolher o produto. A preparação do óleo se faz imediatamente nas próprias canoas que serviram para o transporte dos colhedores. 2 anos de caça e pesca predatórias foram suficientes para que o colonizador matasse 8.500 exemplares de tartarugas e peixes-boi na região do Lago Grande de Vila Franca. Hoje, o peixe-boi praticamente desapareceu. Para piorar o desequilíbrio entre as espécies animais, conjugava-se a prática da caça, não para fins de subsistência, mas como esporte, para desfastio de uma elite econômica. Ensina Yuval Noah Harari, no seu livro Sapiens, uma breve história da humanidade, que os humanos foram durante milhões de anos caça de predadores maiores e caçadores de criaturas menores. Há 400 mil anos, algumas espécies de homens aprenderam a caçar animais grandes para sua defesa e alimentação. E só nos últimos 100 mil anos, com a ascensão do Homo sapiens, é que passamos para o topo da cadeia alimentar. Assim, é natural que remanesça em nossas atitudes um pouco dessa herança genética, tema que está presente no conto de Clarice Lispector, A Galinha. Nesse conto, uma galinha domesticada, ao ser escolhida para a refeição dominical, inesperadamente abre as asas e em alguns lances alcança a murada do terraço. Diz Clarice. Um instante ainda vacilou, o tempo da cozinheira dar um grito. Em breve estava no terraço do vizinho, de onde, em outro voo desajeitado, alcançou um telhado. Lá ficou em adorno deslocado, hesitando ora num, ora noutro pé.
A família foi chamada com urgência e, consternada, viu o almoço junto de uma chaminé. O dono da casa, lembrando-se da dupla necessidade de fazer esporadicamente algum esporte e de almoçar, vestiu radiante um calção de banho e resolveu seguir o itinerário da galinha. Em pulos cautelosos, alcançou o telhado, onde esta, hesitante e trêmula, escolhia com urgência um outro rumo. A perseguição tornou-se mais intensa. De telhado a telhado, foi perseguido mais de um quarteirão da rua. Pouco afeita a uma luta mais selvagem pela vida, a galinha tinha que decidir por si mesma os caminhos a tomar, sem nenhum auxílio de sua raça. O rapaz, porém, era um caçador adormecido, e por mais ínfima que fosse a presa, o grito de conquista havia soado. Em nosso país, o decreto número 1210, de 12 de abril de 1939, aprovou e baixou o Código de Caça, em cujo artigo 3º o verbo caçar é definido como o ato de perseguir, surpreender ou atrair os animais silvestres a fim de apanhá-los vivos ou mortos. Esse Código de Caça de 1939 estabelecia algumas poucas restrições aos maus tratos contra os animais, dos quais pudessem resultar sofrimento mais prolongado, como a utilização de visgos, atiradeiras, bodoques, veneno, incêndio e armadilha. Buscando evitar o escasseamento de animais, também dispunha essa lei de 1939 sobre o período aberto à caça, que era declarado pela Divisão de Caça e Pesca, órgão subordinado ao Departamento Nacional de Produção Animal do Ministério da Agricultura. No mais, essas vedações tinham por objetivo promover a segurança da população do entorno. Por essa razão, era proibida a caça em zonas urbanas, assim como em povoados. O artigo 9º, letra E, surpreendia pela aparente obviedade ao vedar a caça em jardins zoológicos públicos ou particulares. Mas essa obviedade parece que salta aos nossos olhos apenas nos dias de hoje. Em 20 de outubro de 43, foi aprovado e baixado um novo Código de Caça. Era o Decreto-Lei 5.894, de 43, que, em suas linhas gerais, adotou a mesma perspectiva do Código anterior, do Código de 39, proibindo, como ele, a caça de animais úteis, a agricultura, de pombos-correio, de pássaros, aves ornamentais ou aves de pequeno porte e das espécies raras. Em 20 de outubro de 1943, foi aprovado e baixado um novo Código de Caça, Decreto-Lei 5.894, de 43, que, em suas linhas gerais, adotou a mesma perspectiva do Código de 39. Como a lei de 39, o Código de 43 também proibia a caça dos animais chamados úteis à agricultura. Diante dos precedentes históricos que a gente falou aqui, é de se concluir que o advento da Lei 5.197, de 67, constituiu uma etapa de evolução civilizatória, porque, além de revogar o Decreto-Lei 5.894, de 43, como um reflexo do processo de urbanização do país e da consequente mudança de paradigmas, passou a dispor de forma um pouco mais clara sobre a proteção da fauna. A gente não ignora, no entanto, que essa lei continuou a regulamentar a caça e não a proteção dos animais. Seu artigo 3º proíbe o exercício da caça profissional. Os resquícios culturais de uma era rural que rapidamente cedia espaço para as grandes cidades ainda persistem. O artigo 6º, letra A, da Lei 5.197, de 67, dispõe que o poder público deve estimular a formação e o funcionamento de clubes e sociedades amadorísticas de caça e de tiro ao voo, objetivando alcançar o espírito associativista para a prática desse esporte. É inaceitável que nos dias de hoje se possa chamar a matança de animais por puro prazer de esporte, muito menos que se pretenda conferir ao poder público a missão de fomentar a reunião de pessoas armadas em clubes de tiro, sob a argumentação de que se estaria contribuindo para uma prática associativa saudável. A tal respeito, eu recomendo enfaticamente que todos leiam um livro sobre os ossos dos mortos, da escritora polonesa Olga Tokarczuk, Prêmio Nobel de Literatura, que, aliás, foi mencionado pelo professor Jorge de Almeida no primeiro episódio dessas narrativas do Antropoceno. Em nosso atual estágio da civilização, é preciso traçar um divisor de águas entre a caça para a subsistência, ainda hoje praticada por povos indígenas, e a caça por, entre aspas, esporte.
Essa chamada caça desportiva constitui uma aberração que vem sendo criticada há mais de 200 anos. Já no ano de 1776, o poeta e magistrado Francis Bundy, conhecido por sua compaixão pelas pessoas pobres e que sofrem e pela interpretação imparcial das leis que aplicava, escreveu o poema A Queda de Needwood, no qual acusava os caçadores de pedantes e covardes. Este bonito poema, um verdadeiro requiem para aquela floresta, inicia-se com um lamento. Um dia, o poeta derramou sua canção silvestre nas clareiras, margens e relvados de Needwood, mas agora ele se reaproxima daquela floresta com uma atenção diferente, para lamentar os erros, mas lamentar em vão, sem pressa, pois não há mais nenhuma ninfa da floresta. Seu requiem haverá de ecoar através do vazio do ar. Em seguida, ele pergunta onde estão aquelas planícies amplas, onde está a corça selvagem delimitando uma vez o emblema de sua liberdade. Com estranho horror, olhando em volta, um espectro aponta para o ferimento de forma horrível. No lugar dos animais que povoavam aquela floresta, agora são os ventos, que correm desenfreados, tão selvagens com a dor e que o curvam. Ouve ainda o casco selvagem bater na espada contaminada, o cão alegre e a trombeta ecoando, e gritos de caçadores carregando para a frente. Corar todas as vezes que Needwood caiu. Era a avareza com suas garras de arpia, grande vítima. Chama os caçadores de bando de rufiões, que mostram suas mãos vermelhas e sorriem um sorriso grosseiro, enquanto o último cervo deixa cair em seu colo uma lágrima moribunda. Toda a beleza da poesia, no entanto, não foi suficiente para abolir essa crueldade que é a caça desportiva. Não faz muito tempo, os jornais anunciavam que, embora 70% dos britânicos fossem contra essa prática, o príncipe William e a duquesa Kate Middleton ocupavam as manchetes com a notícia de que haviam ido à Escócia com o pequeno príncipe George para participar de uma caçada. Nos Estados Unidos, a caça foi tratada de forma glamourizada na pena de Hemingway. Ernest Hemingway, em seu conto The Short Happy Life of Francis Macomber, menciona a caçada de leões e búfalos no safari na África, relacionando-a com a coragem masculina. Vale lembrar que o próprio Hemingway suicidou-se com um tiro de fuzil de caça. A proteção da fauna está presente na Constituição Federal, em constituições estaduais, como a de São Paulo, em normas de direito ambiental, direito penal, etc. Os crimes contra a fauna estão capitulados nos artigos 29 a 37 da Lei Federal 9.605, de 98. A gente poderia aqui falar sobre mais uma série de questões relacionadas à fauna, literatura, direito ambiental. A gente poderia falar sobre a crueldade contra os animais, sobre o emprego dos animais em espetáculos, em circo, em farra do boi, rinha de galo, vaquejada, o sacrifício de animais, a utilização de animais em laboratório. Todas essas questões são tratadas tanto pelo direito quanto em obras de literatura, em clássicos da literatura. Mas hoje a gente vai se concentrar numa questão específica, na caça da baleia. Até aqui, nós falamos genericamente sobre a caça, mas tendo em vista principalmente a de animais terrestres ou de aves. Por conta da relevância do tema na história do movimento ambientalista brasileiro e mundial, agora vamos falar sobre uma modalidade particularmente cruel de caça, a caça da baleia, um animal que desde a pré-história faz parte do imaginário popular. Para isso, eu procurei o ecologista José Truda Palazzo Júnior, que foi um dos fundadores do projeto Baleia Franca e é reconhecidamente uma das maiores autoridades no país em matéria de áreas protegidas e biodiversidade marinha. Truda, em 1978, com apenas 15 anos, já estava envolvido na área ambiental, atuando na campanha nacional para banir do Brasil a caça à baleia, que foi proibida somente em 1985. Vamos então às baleias, começando com algumas informações históricas. Peço a Truda que fale um pouco sobre a luta encetada pelo movimento ambientalista brasileiro nos anos de 70 e 80 em defesa das baleias.
O meu nome é José Truda, eu sou coordenador de desenvolvimento institucional do Instituto Baleia Jubarte. Os mais novos provavelmente não se lembram que uma das maiores campanhas mundiais em defesa da natureza foi vencida pelos ativistas ambientais nos anos 1970 e 80. E foi a campanha em defesa das baleias. Nos anos 70, se tornou de conhecimento público no planeta inteiro que as baleias estavam ameaçadas de extinção pela caça indiscriminada, que vinha sendo praticada já há centenas de anos, na verdade. No Brasil, a caça da baleia começou em 1602, no recôncavo baiano, trazida pelos bascos, ainda no Brasil colônia, e continuou até a década de 80. E essa matança, que foi a maior matança global de fauna já registrada, levou à beira da extinção várias espécies, como a baleia azul, a baleia fim e a baleia jubarte, com a qual nós trabalhamos no Brasil, e que é mais conhecida pelas canções muito melodiosas que elas produzem, e que são verdadeiras composições musicais, e que variam de ano para ano, de população para população de baleia. Felizmente, essa batalha foi ganha na Comissão Internacional da Baleia, que proibiu a captura comercial desses animais em 1986. Em 87, aqui no Brasil, uma lei federal proibiu em definitivo a matança delas. Hoje, as populações de baleias estão se recuperando, felizmente, e aqui no Brasil nós já podemos observá-las em vários lugares, as baleias jubarte no litoral da Bahia, do Espírito Santo, e também no Sudeste, em lugares como Ilhabela, lá em São Paulo. Outros desafios aparecem hoje para a conservação das baleias, como é o caso da poluição sonora nos oceanos, as mudanças climáticas, a colisão com grandes embarcações. E é para isso que o Instituto Baleia Jubarte trabalha, para evitar que essas novas ameaças ponham em risco a recuperação das populações de baleias e também para fazer com que as pessoas entendam a importância desses animais no ambiente marinho, para que nós tenhamos um planeta saudável para as baleias e para as pessoas. Levando em conta que um dos temas a ser abordado neste terceiro episódio de Narrativas do Antropoceno será a presença da música pop brasileira e internacional na causa ecológica, a ideia de baleias cantoras acaba sendo uma coincidência particularmente interessante. Eu havia mencionado, logo ao início, o episódio do cão Argos, que reconhece seu dono, Ulisses, quando volta a Ítaca depois de 10 anos de sua partida. Quando Truda falou nesse canto, eu me lembrei de outro episódio da Odisseia, em que Ulisses ordena a seus soldados que o amarrem ao mastro do navio e que em seguida tapem seus próprios ouvidos com cera, para que eles, os soldados, não sejam enfeitiçados pelo canto. Assim, espertamente, somente Ulisses terá a graça de ouvir esse canto sem correr o risco de atirar-se nas águas, já que está firmemente amarrado no mastro. Será que o mito do canto das sereias não teria se originado do canto das baleias? É extremamente instigante pensar que as baleias jubarte teriam contribuído para a própria literatura clássica ao inspirarem com seu canto essa famosa passagem da poesia de Homero. Como seria o canto das baleias? José Truda me enviou esta mensagem gravada, saciando a minha curiosidade. De fato, os antigos marinheiros que falavam no canto das sereias provavelmente escutavam através do casco de madeira dos navios esses sons aí produzidos pelas baleias jubarte. Aqui no fundo, eu coloquei na minha resposta a essa pergunta um pouco do Songs of the Humpback Whale. É um álbum lançado em 1970 pelo Dr. Roger Payne, todo ele com músicas de baleia. Ele está no YouTube, era um vinil, né, um disco de vinil, e ele está no YouTube para quem quiser escutá-lo. Chama-se Songs of the Humpback Whale. Também mais informações sobre isso podem ser obtidas no portal do Instituto Baleia Jubarte, do projeto Baleia Jubarte, www.baleiajubarte.org.br. Diante de tudo que temos visto e vivenciado nos últimos 5 anos, no mundo, mas particularmente no Brasil, não é caso de considerarmos afastado o risco de extinção das baleias. Não se trata apenas de lutar contra a sua caça internacional, mas também de zelar pela qualidade do ambiente marinho.
Uma outra questão que chamou a atenção na mensagem de José Truda foi a alusão à poluição sonora no mar. Todos sabemos da poluição nos mares por derramamento de petróleo ou por lixo plástico. No entanto, a última coisa que poderíamos pensar seria em poluição sonora nos oceanos. Imaginei que essa poluição proviesse dos motores das grandes embarcações, mas Truda me explicou que não é apenas essa a fonte de ruído e que há outro tipo de poluição sonora perigosíssimo e, pior, que não existe hoje nenhum marco regulatório ou tratado internacional para tratar desse problema que afeta a vida das baleias. A poluição acústica nos oceanos ela é causada não apenas pela navegação, né? Principalmente a navegação de longo curso, de grandes embarcações, né? A cavitação dos hélices dos navios gera sons aí que atrapalham principalmente a comunicação em baixa frequência das grandes baleias, como a baleia azul, baleia fin, que são animais que se comunicam às vezes a milhares de quilômetros por canais profundos de água do mar, né? Áreas com densidade diferente nos oceanos e que transmitem a longa distância o som das baleias e que acabam tendo misturado aí o som das embarcações. Mas também a operação de atividades portuárias, plataformas de petróleo, atividades de prospecção sísmica, né, de minerais no fundo marinho através de explosões e, mais recentemente, sonares militares de baixa frequência e de alta frequência que têm interferido principalmente na audição de baleias chamadas baleias de bico e dos cachalotes. Esse é um problema grave para o qual, infelizmente, não existe marco legal de regulação. Aqui no Brasil, nós temos conseguido, através de diálogo com as autoridades, felizmente, limitar alguns desses impactos, como, por exemplo, as explorações sísmicas, que só podem ser feitas em determinadas épocas em que as baleias não estão presentes nas suas maiores áreas de concentração, e também com a presença de observadores de bordo nas embarcações que realizam essas atividades, para que elas sejam suspensas quando os animais estão presentes, evitando pelo menos os ferimentos e mortes que os estouros das atividades sísmicas podem causar. Mas, infelizmente, para a poluição acústica dos oceanos em mais larga escala, existem vários estudos sendo feitos, mas ainda nenhum marco legal que nos permita regular e reduzir essa poluição. No capítulo 7 do livro Direito Ambiental e Proteção dos Animais, Guilherme Pastana de Figueiredo escreve sobre a proteção das baleias no direito internacional. Ali ele esclarece que a baleação, também chamada de pesca ou caça de baleia, é uma atividade milenar, tendo sido encontradas pinturas rupestres ilustrando a prática entalhadas em rochas no sul da Coreia, com aproximadamente 8.000 anos. Além do consumo da carne de baleia como alimento, seu óleo era utilizado na iluminação de ruas e casas, seu espermacete na fabricação de cosméticos, suas barbatanas em espartilhos, seus ossos na construção de cabanas e fabricação de ornamentos, e assim por diante. No século XIX, com o desenvolvimento de tecnologias, dentre elas o navio a vapor e o arpão explosivo, invento do norueguês Sven Foyon, que consiste em um arpão acoplado a uma granada lançado por um canhão, houve uma queda muito significativa no número de baleias em diversas regiões, o que levou 4 das 5 espécies mais exploradas à beira da extinção, demonstrando-se assim a necessidade urgente da criação de uma regulação internacional sobre o tema. A simples referência de Pastana de Figueiredo a arpões explosivos nos dá a dimensão do grau de violência empregado nessa caça. O professor de Direito Ambiental e juiz de Direito Rafael Tocantins Maltês, um dos mais aguerridos defensores da causa dos direitos animais, falou para Narrativas do Antropoceno sobre o grau de violência empregada na caça da baleia e de sua crueldade inerente. Essa prática em pleno século XXI é extremamente cruel, né? Isso aí não tem como se caçar um animal desse porte, desse tamanho, de uma maneira suave, né?
É uma caça extremamente agressiva, cruel, dolorosa, às vezes dura muito tempo todo o processo, né, de retirada desse animal incrível, né, incrível, as baleias são incríveis, do seu habitat para o consumo humano, né? Então, extremamente cruel. Então, para se justificar isso, alguns argumentos como é uma questão cultural, hábito, ninguém pode se intrometer nos hábitos alimentares de determinada civilização, né? Outros argumentos utilizados, a própria normatividade internacional, existem brechas, né, que a Noruega utiliza, a Islândia, brechas, e se justifica justamente na Convenção Internacionais brechas. Há também um argumento que eu vi, falava, não, a caça é interessante porque se não caçar vai haver essa superproteção, pode ter um impacto negativo, né? Com um número excessivo de baleias e pode causar desequilíbrio ecológico. Então, eu já vi esse argumento também de que a ausência da caça pode desequilibrar o meio ambiente, né? São alguns, os principais argumentos utilizados para legitimar a caça. Como destacou José Truda, a caça da baleia teve início no Brasil no século XVII. Na segunda metade do século XVIII, ela já era comum, praticada nas costas da Bahia até Santa Catarina, constituindo privilégio da coroa portuguesa. A concessão do direito de caçar baleias se dava por um instrumento contratual e esse monopólio real só foi abandonado por uma circunstância externa. É que por conta das operações de baleeiros ingleses e americanos nas Ilhas Malvinas, com uma caça intensiva e implacável, as baleias já não migravam para a costa brasileira no inverno. Em 1801, não havia mais nenhum interessado na concessão, e a caça-baleia tornou-se livre. A partir de meados de 1830, não havia mais nenhum controle estatal dessa atividade. No seu estudo sobre a proteção das baleias no direito internacional, Guilherme Pastana de Figueiredo traça a evolução do tema ao longo da história. A primeira iniciativa internacional data de 1902. Através de simples troca de cartas, a Alemanha, a Dinamarca, a Finlândia, a Holanda, a Noruega, a Suécia, o Reino Unido e a Rússia criaram um Conselho Internacional para a Exploração do Mar. Em 1930, foi instituído o Escritório de Estatísticas sobre a Atividade Baleeira Internacional e, em 1931, foi celebrada a Convenção para a Regulação da Baleação, segundo a qual os estados contratantes se comprometiam a licenciar suas embarcações e a adotar medidas apropriadas à proteção das baleias em suas águas nacionais. No entanto, tratava-se de uma convenção voltada apenas à caça da baleia franca e de filhotes que não tivessem ainda atingido a idade reprodutiva. E como se isto não bastasse, os principais responsáveis pela baleação recusaram-se a assinar a convenção. Em 1946, foi celebrada a Convenção Internacional sobre Regulamentação da Pesca da Baleia. Esta convenção foi aprovada e promulgada pelo Brasil em 1950, mas em 1965 foi denunciada por nota da Embaixada do Brasil em Washington. Em 1973, porém, o texto da convenção foi novamente aprovado pelo Brasil. Não se tratava de uma convenção assegurando o direito das baleias à vida e à própria existência, mas sim de garantir a sustentabilidade do comércio da baleação. Em 1982, o regulamento da convenção adotou uma moratória da baleação comercial por 3 anos, que começaria em 1985. Segundo o Decreto 92.185, de 20 de dezembro de 1985, as atividades de caça comercial no Brasil foram proibidas em nosso litoral por um período de 5 anos. Essa moratória, porém, foi suplantada pelo advento da Lei 7.643, de 18 de dezembro de 1987, que tornou crime punível com a pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa a pesca ou qualquer forma de molestamento intencional de toda espécie de cetáceo nas águas jurisdicionais brasileiras.
Em seguida, referido estudo de Guilherme Pastana de Figueiredo passa a focalizar especificamente a caça de baleias pelo Japão, a partir da análise dos desdobramentos jurídicos que sucederam ao requerimento da Austrália no ano de 2010 de instauração de procedimento em face do Japão perante a Corte Internacional de Justiça. O Japão, segundo a Austrália, estaria utilizando um programa supostamente destinado à pesquisa de espécies na Antártida, o JARPA-2, para realizar a caça da baleia em larga escala. O professor Rafael Tocantins Maltês oferece uma visão panorâmica da situação atual no planeta. Então, o que acontece? Nós tivemos aí uma moratória internacional estabelecida em 86, né, pela Comissão Baleeira Internacional, em relação à caça à baleia. E, enfim, tiveram vários fatos relacionados a essa questão. Posso destacar aqui a decisão da Corte Internacional de Justiça, né, aí, impulsionada pela Austrália e depois Nova Zelândia, contra o Japão, que estaria, na verdade, alegando a prática de caça científica, quando na verdade não se tratava de caça científica, mas de caça mesmo econômica, né? Travestida de caça científica. E houve aí a decisão em 2014 no sentido de realmente ter, por meio de a produção de provas, e que não se tratava de caça científica. No final das contas, resumidamente, hoje, basicamente, quem pratica essa atividade de caça é a Islândia, o Japão e a Noruega, né? São os 3 principais países que ainda praticam a caça à baleia, dando-se destaque para o Japão, né? Inclusive, em termos de quantidade, repercussão, o Japão se destaca nessa caça. Há inclusive, uma parte da caça, do produto da caça feita pela Noruega, é exportado para o Japão. Então, veja que o Japão ele tem um destaque nessa caça, né? Tem todo um contexto histórico milenar da relação do Japão com as baleias, né? E um dos argumentos que se coloca justamente para legitimar essa caça é o aspecto cultural, né, da caça, outras questões também que se coloca para sustentar aí a caça da baleia. Bom, o fato é que são argumentos, enfim, que podem ser discutidos, analisados, mas era utilizado também os produtos, né, como óleo da baleia, enfim. Hoje, no século XXI, com toda a tecnologia que a gente tem, seria viável, é possível a substituição, tá certo que pode eventualmente mexer com aspectos culturais, mas é possível. Hoje não há mais necessidade dos produtos que vêm da baleia para a vida, né, dessas comunidades. Isso não se faz mais. Antes parece que havia aí era a solução que estava ali disponível. Enfim, a questão desperta aí muito interesse. O fato é que hoje, né, o Japão ele saiu, né, da comissão recentemente, faz uns 2 anos. A Noruega e a Islândia já tinham saído há mais tempo. Aí nós temos esses 3 países que ainda continuam com essa prática. Chegamos então à última parte do 3º episódio de nosso podcast Narrativas do Antropoceno, que vai ser reservada a um bate-papo informal com os amigos e juristas José Nuzzi Neto e Sheila Cavalcante Pitombeira. Vamos falar a respeito de como os compositores de música pop se sensibilizaram com a questão das baleias e o que sua produção musical representou para o movimento ambientalista. Se a gente deixar de lado a música Moby Dick, que é uma música instrumental, basicamente um grande solo de percussão de John Bonham, do Led Zeppelin, a referência mais antiga que eu me recordo é datada de 1979, uma canção do grupo Yes chamada Don't Kill the Whale, Não Mate a Baleia, que diz algo mais ou menos assim:
Você é o primeiro, eu sou o último. Você está com sede. Me pedem para justificar a matança de nossa última besta do céu. Não casse a baleia. Em visão de beleza, nós oferecemos muito. Alegrem-se, elas cantam, elas adoram seu próprio espaço. Em um momento de amor, elas morrerão por sua graça. Não mate a baleia, cetácei. A música foi composta pelo Chris Square e pelo John Anderson. O Chris havia composto alguma coisa no violão. O John Anderson bolou a letra usando um poema que havia escrito antes sobre o assunto. Essa canção fez pouco sucesso e o Rick Wakeman, com seu sintetizador Moog, tentando produzir uns sons que imitassem os de uma baleia. Não sei se houve alguma coisa anterior, mas me parece que foi a primeira vez que no rock se falou sobre esse tema, uma luta contra a caça internacional de baleias. Essas músicas, elas contribuíram muito até para o que se coloca hoje nos estudos do direito ambiental como fontes. Os movimentos, as músicas evocando a natureza dos anos 60, o movimento hippie, todo esse apelo voltado à questão da natureza, aos animais. Eu acho que o grupo Yes exerceu uma influência muito forte na cabeça da minha geração, junto com outros grupos de música progressiva. Então, a introdução desse tema por um grupo de música progressiva foi importante no sentido de contribuir para a formação de um pensamento, se não propriamente ecológico, pelo menos avesso à violência, né? Porque o que me parece que tem nessa música não é tanto uma perspectiva de proteção da espécie, né? Mas de rejeição à violência, né? Não mate a baleia e tal. Mas, enfim, o Yes foi muito importante nesse sentido. Ele pegou uma geração que ouvia Pink Floyd, ouvia Yes, Emerson Lake and Palmer, King Crimson. Não é, Nuzi? É isso mesmo. Quando você fala do Yes, foi das primeiras bandas, ou uma das bandas que trouxe uma certa evolução, uma inflexão do rock para a música erudita, porque todos eles, ou a maior parte deles, tinha formação clássica. Então, acabaram também trazendo essa abertura para as pessoas que talvez estivessem no rock simplesmente entusiasmado pelo tom de liberdade, pela irreverência, pela afronta aos valores anteriores. Essa música que você cita, talvez não tenha, como você disse, essa noção de salvar propriamente as baleias, mas sim de uma compreensão mais ampla do mundo. Esses bichos que são as baleias, eles são seres também, como todos nós. Vamos pensar um pouquinho nisso. Não vamos pensar que nós somos os únicos. É alguma coisa parecida com isso. Principalmente no pontinho que você cita e que se fala normalmente sobre a jubarte, também chamada beluga, né? Que eles cantam, diz um cantinho aqui da música, um pedacinho, alegrem-se, elas cantam, elas adoram o seu próprio espaço. É nesse sentido bastante interessante mesmo. Uma outra música também, uma pegada do rock, que faz referência à baleia, é uma composição do Lou Reed. 10 anos mais tarde, ele lançou uma música chamada Last Great American Whale. E essa música, embora tenha um conteúdo ecológico muito forte, ela trata basicamente da defesa dos povos originários americanos, os Native Americans. Não é exatamente uma canção sobre baleias, mas sim sobre uma criatura mítica que vem ao resgate de um chefe índio que havia matado um jovem racista. Enfim, a baleia salva o chefe e acaba com o racismo. A poesia do Lou Reed diz o seguinte: os brancos foram afogados, os negros e os vermelhos libertados. Mas então, esse grande animal, essa grande baleia americana, é morta por um membro da NRA, National Rifle Association, que estava mirando no chefe. A poesia continua. Eles vão assistir ratos mortos, se lavar na praia e reclamar se não souberem nadar. Essa letra é, na minha opinião, uma das mais bonitas do Lou Reed, e a Companhia das Letras lançou em 2010 um livro chamado Atravessar o Fogo, com a tradução de 310 letras dele. A tradução foi feita pelo Christian Schwartz e pelo Caetano Galindo. Eu encontrei ainda uma música já agora no século XXI, de 2003. É do grupo Pearl Jam, uma canção pacifista, num tom que lembra um pouco as ideias de Mahatma Gandhi.
O nome da música é The Whale Song. E em uma determinada passagem, eles afirmam: se eu me perdesse no mar, aquele barco arpoador na minha frente é a baleia que eu gostaria de ser. Eles não vão revidar. Essa canção está no álbum Lost Dogs. Enfim, é uma canção que faz um paralelo entre a forma pacífica do temperamento animal e traça um paralelo com o comportamento humano. Também é uma metáfora, não é exatamente uma bandeira de luta em defesa dos cetáceos, mas também contribui para isso daqui, já numa outra geração, uma geração de pessoas que nasceram 25 anos depois dessa geração que curtiu o Yes. Quando eu estava vendo alguma coisa sobre as pinturas rupestres da Serra da Capivara, eu li em algum canto que existem pinturas rupestres fazendo alusões à caça da baleia de coisa de muito, muito tempo atrás, em períodos muito primitivos da humanidade. E curioso que você está fazendo esse recorte das músicas, e em cada contexto contemporâneo, aí músicas dos anos 70, dos anos 80 e já do século XXI, e sempre há essa presença e esse cuidado, esse zelo, ou esse interesse pela baleia, né? E lembrei do Pinóquio, né? Ele é engolido pela baleia e é salvo pelo... Se não me falha a memória. A história do Pinóquio tem um artigo também do Pastana de Figueiredo, capítulo 7 do livro sobre proteção da fauna, e ele explica que, na verdade, essa inserção só aparece no filme do Walt Disney. Ah, é? Não está na história? Não, no livro do Carlos Collodi não existe essa passagem da baleia. Ela foi acrescida no filme. Ainda que seja a produção do filme, é muito curioso que venha justamente essa imagem. Bom, vai salvar, de engole, vai para a baleia e volta, engole, não engole. É curioso, porque fica assim como um animal mítico, né? Talvez que seja muito grande no... E tem a música brasileira, né, do Sá Rodrigues e Guarabira, né? O Mestre Jonas. Dentro da baleia mora Mestre Jonas desde que completou a maioridade. A baleia é a sua casa, a sua cidade. Dentro dela guarda suas gravatas, seus ternos de linho. É engraçado que o Zé Rodrigues, que bom, a composição acho que é dos três, né, do trio, Sá Rodrigues com Guarabira, mas foi interpretada pelo Zé Rodrigues no disco Terra, e o Zé Rodrigues não esquece de colocar o Mestre Jonas com gravatas e ternos de linho, ou seja, ele continua sendo um executivo, mesmo indo para dentro da baleia. É a mesma. Aliás, o Zé Rodrigues tem uma outra música, ele se tornou famoso com aquela composição que ele fez com o Tavito, né? Da Casa de Campo, né, que ficou eternizada pela Elis Regina. E também é muito criticada essa música pelo caráter burguês, né? Eu quero uma casa de campo. Nessa música aqui, Mestre Jonas, ele também traz a ideia da baleia, né, como um espaço de proteção. Parece um pouco a ideia do útero materno, né? Vou voltar ao útero materno. É um mamífero, o elemento da água, e a pessoa dentro da barriga da baleia, protegida do mundo exterior. Bem observado, Sheila. Bom, mas eu acho que, em meio às referências musicais que a gente pegou aqui, os compositores brasileiros que souberam mais enfaticamente defender as baleias e acabaram contribuindo decisivamente para a evolução do direito ambiental, no que diz respeito a essa matéria, foram o Roberto e o Erasmo Carlos. Eles compuseram uma série de canções de conteúdo, entre aspas, ecológico, e já faço aqui uma ressalva, né? Não estou dizendo aqui, não estou afirmando que o Roberto e o Erasmo Carlos são ecologistas. Então, deixando tudo isso de lado, existem várias músicas que ele, o Erasmo Carlos, tratam dessas questões. Então, eu lembro, por exemplo, uma música chamada O Progresso. Eu queria ser civilizado como os animais. Tem a outra também que ele fala da Amazônia. O Erasmo Carlos tem uma música que se chama alguma coisa de ecologia, falando de prímulas despetaladas e homens perfeitos. Enfim, mas deixando tudo isso de lado, eu acho que a música As Baleias, que foi lançada em 81, teve um papel importante e não é uma música ruim.
teve uma boa gravação, uma boa interpretação, ela não é exagerada, ele não sob a pretensão de posar como um ecologista, mas não, está falando exclusivamente sobre as baleias. Essa música, As Baleias, eu penso que essa, como outras ainda, que você está citando, a contribuição principal em termos de letra, de conteúdo, é do Erasmo Carlos, que, embora de uma maneira, por vezes, meio atabalhoada, ele é um roqueiro do Rio e nunca foi uma pessoa que cultivasse um pouco mais literatura ou coisa parecida. Mas ele era mais sensível a esse tipo de apelo. Essa música que você citou, que fala das petúnias, das prímulas despetaladas, chama-se Panorama Ecológico. Se você me permitir, eu vou citar aqui o pedacinho. Lá vem a temporada de flores, trazendo begônias aflitas, petúnias cansadas, rosas malditas, prímulas despetaladas, margaridas sem miolo, sempre vivas, quase mortas, e cravinas tortas, odoratas com defeitos e homens perfeitos. E assim continua a letra. Essa é exclusivamente do Erasmo Carlos e mostra, talvez, como eu disse, uma sensibilidade maior com o entorno dele, coisa que realmente a gente não vê no Roberto Carlos. E essa música eu costumava mencionar nas aulas, né, de graduação em Direito Ambiental, quando eu falava da lei brasileira que regulamentou a questão da proteção das baleias, como uma música que foi importante, né? Ela foi lançada em 81, o ano da edição da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, ou seja, muito no começo do tratamento da questão ambiental brasileira, do ponto de vista jurídico, mas em que já havia uma certa consciência ambiental, porque já fazia 9 anos da Conferência de Estocolmo, de 72, e que fez sucesso, apareceu no Fantástico, com aquele clipe famoso dele passeando num veleiro e um arranjo romântico. Não era uma música pesada, era uma música com uma melodia, né, com um arranjo mais romântico. E a sensação que me dá é, inclusive, de transparecer uma certa sinceridade. Eu vou ler aqui um comentário que eu encontrei sobre essa canção. O blogueiro Paulo Neto, no seu blog Enciclopédia de Cromos, dizia em 2014 que As Baleias era a faixa mais mítica do álbum de Roberto Carlos, lançado em 81. E observa que, numa época em que as causas ecológicas e de proteção dos animais ainda não tinham a devida atenção, ele já denunciava as atrocidades da caça-baleia num refrão simplesmente demolidor, de autoria de seu eterno parceiro de composição, Erasmo Carlos. Exatamente isso que você está dizendo, Núcia. Os netos vão lhe perguntar em poucos anos pelas baleias que cruzavam os oceanos, que eles viram em velhos livros ou nos filmes dos arquivos dos programas vespertinos de televisão. O gosto amargo do silêncio em sua boca vai te levar de volta ao mar e à fúria louca. Uma cauda exposta aos ventos, em seus últimos momentos, relembrada num troféu em forma de arpão. Francisco Henrique Duarte Filho e José Otávio Aguiar, seu artigo Baleias e Ecologistas na Paraíba, uma história do fortalecimento do movimento ambientalista e o debate sobre a crise da economia baleeira de 1970 a 1980, citam expressamente essa composição de Roberto e Erasmo. Nas palavras deles, na década de 1980, em vários estados brasileiros ocorreram mobilizações e abaixo-assinados para que o governo federal tomasse uma decisão sobre a questão da atividade baleeira no país. Movimentos de mobilização contra a pesca da baleia, entre aspas, nas escolas, principalmente envolvendo crianças, foram noticiadas pela imprensa. Em algumas escolas públicas, como ocorreu no estado de São Paulo, as lideranças organizaram milhares de pedidos, cartas assinadas por alunos que foram endereçadas ao presidente da República, apelando para que o mesmo interviesse na luta pelo fim da matança das baleias. Igualmente, artistas do país já consagrados, como Roberto Carlos e Erasmo Carlos, compuseram música no ano de 1981, abordando a questão da caça predatória imposta às baleias em mares e oceanos. A canção, claramente de apelo à causa preservacionista, foi tocada no país inteiro, um sucesso amplamente divulgado pelas emissoras de rádio e apresentada no show do final de ano da TV Globo. A luta sensibilizava e ganhava a simpatia da população brasileira. A gente percebe que essa música ela foi importante dentro do movimento ecológico. Isso daí é reconhecido até em trabalhos acadêmicos.
Não sei se você lembra da pesca da baleia lá em Cabedelo, na Paraíba. E no início dos anos 80, houve um grande movimento na Paraíba relacionado a isso, a uma proibição da pesca da baleia. Então, de 82 até 85, né, ainda no período da ditadura militar, acho que do presidente Figueiredo, muitas escolas, isso que você acabou de colocar, faziam muitas referências, sobretudo a questão da pesca da baleia em Cabedelo. E era tido, em alguns momentos, lá até como, olha que coisa absurda, como uma atração turística, você vê a pesca da baleia lá. Depois, quando foi proibida essa pesca, eles então trataram de realizar outras atividades de turismo na região. Então, você via do lado, você atravessava de barco e ia, então, apreciar o pôr do sol, o pessoal tocando violino, tocando músicas, para exatamente foi como uma compensação econômica das atividades que existiam na região a partir daquela época, da proibição da pesca da baleia. Então, a música foi bem festejada, e, sobretudo, no Nordeste, em razão de tudo isso. A música popular precisa começar a ser estudada com uma devida seriedade na academia, como um fato cultural de relevo que afeta a própria formação de uma mentalidade, a mentalidade das pessoas. Como a gente falou aqui, a música dos anos 70, dos anos 60, 70, influenciou muito a geração das pessoas que hoje estão na faixa dos que estão aguardando para as próximas semanas a vacina, né? A vacina, isso. Mas isso daqui não pode ficar relegado como uma coisa, como se diz, estigmatizada, como arte menor, como algo que não mereça um estudo. Acho que todo tipo de manifestação cultural vale uma análise ecocrítica, uma análise sobre a perspectiva da ecologia, para a gente saber como é que a cultura está fazendo parte da construção de um modelo de sociedade que promova a proteção da fauna e da flora, a proteção do meio ambiente, no combate às mudanças climáticas, né, os efeitos adversos das mudanças climáticas, etc. E mesmo aqueles todos que torcem o nariz quando ouvem falar de Roberto Carlos, mas existe, principalmente quando a gente fala de Roberto Carlos, realmente existe uma prevenção por parte de muita gente, mas pegando o produto cultural específico, essa música, as baleias e essas letras todas compostas aí pelo Erasmo Carlos, a gente percebe que é um elemento importante para contribuir para a educação ambiental, que a própria Lei 9795 de 99, que é a Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, prevê, que é a educação informal, a educação ambiental informal. É importante, na questão do direito ambiental, a gente observar essas fontes de música, de manifestações populares, relacionado a esse trato entre as pessoas e os recursos ambientais, dito na linguagem da lei, ou os elementos todos da natureza, né? Então, existe uma manifestação artística, existe uma sensibilidade da população que vai ser representada numa manifestação artística, que vai ser representada em contos, em músicas, e tudo isso vai se conformando como um interesse sobre uma temática ambiental a ser protegida. Esse olhar na perspectiva jurídica, né, sobre os movimentos naturais de cultura e de manifestação cultural, eles deveriam ser melhor estudados ou deveriam ser melhor observados, né, por nós, professores de direito ambiental, na avaliação dessas questões. As canções que comentamos aqui podem ser ouvidas pelo Spotify. Montamos uma playlist chamada Narrativas do Antropoceno, Músicas, e seu acesso é livre. Lá você encontrará todas elas e muitas mais. Para falar com a gente, sugerir uma pauta, tirar dúvidas, comunicar eventuais erros, escreva para contato.revista-pub@gmail.com. Nos créditos deste episódio encontram-se as principais referências bibliográficas utilizadas para sua preparação. Em www.revista-pub.org/podcast você terá acesso também às diversas plataformas disponíveis
para ouvir os episódios de Narrativas do Antropoceno, bem como a compilação dos créditos de todos os episódios. Narrativas do Antropoceno é um podcast criado, produzido e apresentado por Guilherme Purvin, especialmente para a revista PUB. Conheça o blog da revista PUB acessando www.revista-pub.org.